Vamos ao nosso tema de hoje: cresça, mas com compromisso. Eu quero já começar lendo o texto de Gênesis 25, do versículo 29 em diante. Na história de Esaú e Jacó, conta-se o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú com pão com um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, o seu direito de filho mais velho. Até aí eu explico o texto já já. Nessas últimas semanas nós estamos falando sobre crescimento saudável por uma razão. Tua avó, tua mãe, tua tia, alguém já chegou para você e falou o seguinte provérbio: pau que nasce torto. Você já ouviu isso, né? Pois bem, ano que nasce torto também. Muitas vezes nós deixamos para consertar ou tentar reorganizar coisas para o nosso ano quando vai chegando o final do ano. Visto o número de pessoas que, quando vai dando agosto, setembro, outubro, ou até mais, vai outubro ou novembro, ele entra na academia para ficar saradão para o verão que chega daqui a um mês. E ele acredita, Então, o crescimento tem que ser planejado. E então eu comecei esse ano falando com vocês: cresça, mas sem perder o coração, porque o crescimento vem e às vezes podemos perder o coração. Depois eu falei com vocês sobre o tema cresça, mas sem perder aquilo que te fez crescer, porque algumas vezes nós crescemos e paramos de praticar aquelas coisas que nos levaram até o crescimento. Tema de hoje: cresça, mas com compromisso. Por quê? Quando você começa a crescer, o crescimento até pode vir, mas não continua, por falta de crescimento. Já aconteceu com você de começar uma coisa e parar? Um regime, exercícios, um estudo, um curso, um propósito de leitura bíblica. Note como nós falhamos em compromissos. Guarde bem essa palavra, que eu vou repeti-la muito hoje: compromisso. Como nós falhamos bastante em compromisso. No entanto, à medida que a gente amadurece na vida, nós vemos que sem compromisso, algumas áreas da nossa vida simplesmente não crescem. Algumas pessoas que são muito bem casadas, não foi da noite para o dia, foram coisas que eles foram edificando ao longo de anos nas suas vidas. Muitas pessoas que saíram de uma situação difícil, apertada financeiramente, e hoje estão até, eu nem vou dizer, não estou falando de gente rica, estou falando de gente estável. A vida está estável, é uma vida próspera, mas isso não foi da noite para o dia, foi guardando pouco a pouco. Você nota pessoas, por exemplo, que cresceram na fé, se tornam homens e mulheres referenciais para nós. Eles não se tornaram assim debaixo de um milagre, levou anos de sua vida de preparo. A gente vê um homem como Paulo, apóstolo, por exemplo, tremendo homem de Deus, tudo bem, mas veja a história dele, quantos anos não foram necessários? 14 anos de treinamento, de preparo de Paulo, sendo que antes disso o homem já era um rabino, conhecia muito bem o Antigo Testamento, estudou debaixo do melhor mestre que havia naquela época, no meio do judaísmo, e ainda assim isso não era suficiente, mas não foi à toa que ele se tornou o homem que se tornou.
Um homem que provavelmente tinha ali noções de latim, sabia falar muito bem o grego, falava o aramaico, sabia ler o hebraico arcaico, sabia ler o grego arcaico, além de falar o grego da sua época. Meu Deus do céu! Nós não estamos falando aqui de uma pessoa sem preparo. Então, note, isso só foi possível por constância, por compromisso. Você vê alguns músicos tocando e você fala, puxa, que exímio, mas não foi da noite para o dia, ele não nasceu tocando. Gente, eu acredito em milagre, mas Deus não preparou algumas coisas na nossa vida para serem feitas com milagre, mas sim, o grande milagre é você ter compromisso, não é? E ser fiel, e ser constante. Mas deixa eu falar uma coisa, é importante você saber isso no início dessa mensagem. Eu sei que essa mensagem vai te chocar em algumas áreas, mas não se culpe. E essa mensagem não é para culpar você. Eu até diria o seguinte: você tem falhas em alguma área da sua vida, na área de constância, eu vou dizer uma coisa: bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao mundo dos humanos. Nós somos assim, mas não podemos nos acomodar assim. É por isso que eu digo que eu prefiro que no texto de Provérbio, quando fala muito sobre o preguiçoso, eu falo, quer entender melhor o texto? Troca a palavra preguiçoso por acomodado, aí você entende melhor. O problema é o comodismo, que a gente começa e para, ou simplesmente fica acomodado numa determinada área da sua vida, e ali você não cresce mais. Mas eu acredito que Deus nos desafia, como se nós estivéssemos numa escada rolante, descendo, Ele fala, sobe, sobe. Ou, como se diz por aí, remando contra a correnteza. Ou como se diz na Bíblia Sagrada, não se conforme com esse mundo, não pegue a forma desse mundo, não confunda comum com normal. É importante você ser normal, mas não comum. Normal é na norma, comum é o que todo mundo faz. Muitas vezes está todo mundo fazendo, mas não é a norma. Está todo mundo fazendo, todo mundo relaxa, todo mundo para, todo mundo começa uma coisa e para. Isso é o comum, mas não é o normal. O normal é a norma, e a norma de Deus é não se conforme com esse mundo, não pegue a forma desse comum do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faz isso, meu irmão, faz isso. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que abandonaram o seu compromisso, relaxaram com relação à sua vocação, mas o caso é que isso não ficou inconsequente. Nós lemos um texto, Esaú. Você já deve ter ouvido a expressão bíblica, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E por que não o Deus de Esaú? E sim Jacó? É por causa desse momento aqui que ele trocou. Havia uma bênção sobre o avô dele, Abraão. Imagina você ter um avô como Abraão. Que homem fantástico que era aquele, pai da fé. Abraão gera Isaque. Isaque é um homem passivo, coração para Deus. E Isaque tem ali 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos. Mas o Esaú nasceu primeiro. O Jacó sempre deixado para trás. Esaú caçador, o Jacó era caseiro. Esaú sai para uma caça, e você deve imaginar a cena. Caçar não é fácil. Na caça deve ter corrido atrás, deve ter ficado em espreita por horas, não deu certo, deve ter subido montanha, deve ter feito um monte de coisa, e aquele dia nada. O homem volta faminto, cansado, estourado. Jacó estava cozinhando. Não imagine casas iguais à nossa. Naquele tempo, na sua maioria, habitavam em tendas. Portanto, estamos falando de uma cozinha do lado de fora. Esaú está chegando e aquele cheiro no ar. O texto fala de um ensopado vermelho. Eu não gosto de lentilha, gente. Para mim não era tentação um negócio desse. Mas lentilha me parece que é verde, não é? Como é que é vermelho aquele? Tomate. Não, tomate não tem naquela região. Na verdade é o seguinte, nós estamos falando de Oriente Médio.
E o forte do Oriente Médio são temperos. Certamente era uma uma comida muito bem temperada. E o tempero não só dá aquele sabor, como o tempero dá aquele cheiro durante o seu cozimento. Ali então estava no ar aquele cheiro penetrante. Esaú, faminto do jeito que chegou, falou: me dá um pouquinho disso aí. Jacó falou: é agora. Eu dou, mas troca a primogenitura comigo. Veja bem, gente, alguns falam: Jacó foi malandro. Interessante que Deus não critica Jacó, Deus critica o Esaú. Jacó já sabia que o Esaú não estava nem aí com esse negócio de direito de primogenitura, que aliás é o que a Bíblia fala. Esaú desprezou. Isso não foi da noite para o dia, não foi diante do prato de lentilha. Para a lentilha ele falou: troco, sem problema. Ele falou: para mim, sem problema. Troco agora mesmo, estou com fome. Porque ele não valorizava aquilo que tinha na mão dele. Ele não valorizou esse chamado de Deus para ele, que era para gerar uma nação. Ele seria talvez o pai de Israel, porque Jacó se torna Israel. Então Esaú talvez se tornaria, mas não foi, porque ele desprezou, não estava nem aí. Jacó então propõe uma troca, ele aceita a troca na hora. É interessante notar, presta atenção nisso, quando você está muito estressado, muito esgotado, à beira de um burnout, ou quem sabe com estafa ou estresse, a possibilidade de você tomar decisões erradas é muito grande. É por isso que às vezes a melhor conversa, por exemplo, é: espera um pouco mais. Alguém falando comigo essa semana disse assim: eu vou me separar. Eu falei: eu vou te fazer um pedido. Eu, em vez de criticar, fala não, daquele sermão de 3 pontos, né? Falar não pode, a família. Não é o momento, ele não está com cabeça para ouvir sermão. E outra, eu não estou na pele da pessoa. Eu não sei detalhes dos problemas que esse casal está passando. Mas eu pedi uma coisa. Eu falei: querido, eu vou te dar um conselho só. E um detalhe, você segue se você quiser. O meu conselho é: espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Vamos conversar mais. Por quê? Porque Provérbios 19:2 diz assim: peca quem é precipitado. E a palavra pecar ali é no sentido de você errar o alvo. Você erra o alvo nessa decisão. Então, meu querido, você está muito estressado, muito esgotado. Eu vou sair do trabalho, calma, espera um pouco mais. E eu até disse para o irmão e digo para você: o que você precisa não é de uma direção, não é você precisa de sabedoria. E sabedoria não vem assim da noite para o dia. Então você precisa de um bom sono, você precisa descansar, vai fazer uma caminhada, vai botar a cabeça em ordem, vai ter tempo com Deus, vai ler as Escrituras, porque dali vai brotar sabedoria para você, você vai começar a ter orientação para a tua vida. Cuidado com essas decisões tomadas assim, rapidamente, no impulso. Foi isso que Esaú fez. E porque Esaú fez isso, a Bíblia o chama inclusive de profano. É interessante isso. No Novo Testamento fala que Esaú foi profano, em Hebreus 12:16, e eu peguei umas outras traduções da Bíblia Sagrada, tem uma delas que fala assim: para que cuidado para você não ser igual a Esaú e venha perder o respeito pelas coisas sagradas. Tem uma outra que diz assim: e você se torne negligente para com Deus. Uma outra diz assim: cuidado com a síndrome de Esaú, de desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer o apetite passageiro. A primogenitura não era só um título, era continuidade da promessa de Deus feita para Abraão e para Isaac. Mas Esaú estava cansado demais para pensar nisso. Por isso que momentos de cansaço são lugares perfeitos para más decisões. Ele estava faminto demais para valorizar, preso demais no agora para pensar no depois. Ele disse: eu estou quase morrendo, que me vale? O que é eterno não vai me alimentar no agora. Agora Esaú jurou, e sem lágrima, sem peso,
sem drama, sem luta interna. Ele troca o futuro pelo momento. Inclusive o texto fala uma coisa: ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora, sem cerimônia, sem arrependimento, sem percepção inclusive do que ele tinha acabado de fazer. Ele desprezou esse título da primogenitura, de carregar o nome da sua família, Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Ele desprezou isso. Não foi fome, foi desprezo. Não foi necessidade, foi falta de dar valor a algo que Deus dá valor. O descompromisso começa quando o sagrado vira comum. E ele desprezou isso. Esaú não perdeu a primogenitura de uma só vez, ele perdeu no coração, antes de perder ali no prato. Toda vez que a gente trata como comum algo que Deus chama de especial, a história do Esaú começa a se repetir agora com outros nomes, em outros contextos, mas com o mesmo princípio, e tem a ver com a gente. O descompromisso começa quando o sagrado vira comum. E geralmente começa com relaxamento. Quando você afrouxa, quando você relaxa no seu compromisso. E aqui nós temos várias referências bíblicas de pessoas que fizeram isso. Você tem, por exemplo, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele tinha vários serviços. O sacerdote era interessante, ele era o homem mais importante dentro daquela nação. Nós estamos falando do período dos juízes, portanto nesse período o sacerdote era a pessoa mais importante. Normalmente o sacerdote era juiz, era quem julgava as causas, era uma espécie de rei, mas ou seja, era o homem de Deus que orientava a nação. Este era Eli. Só que ele tinha algumas coisas que eram obrigações de um sacerdote. Inclusive coisas muito simples, como por exemplo, tem um candelabro aqui, tem um castiçal, e essa chama não pode apagar. Todos os dias você tem que acender e não deixar apagar. Isso vem desde lá dos tempos de Moisés, nunca apagou. Ele deixou apagar. Por quê? Foi relaxando. Relaxou, apagou. É claro que Deus usa isso como símbolo para dizer também o seguinte: olha, Ele também apagou a tua vida, apagou a tua história. O sacerdócio passava de pai para filho, de pai para filho. Depois de Eli, tem que começar um outro tipo de sacerdócio, não mais da família dele. Eli, inclusive quando ele morre, disse assim: foi-se embora a glória de Deus. Tudo por causa de um homem que relaxou. Você pega outras pessoas, como Saul, por exemplo. O caso de Saul, que ele relaxou, é porque ele era o rei. Isso são anos depois, tá? Saul se torna rei, então o rei acha que manda em tudo, que pode em tudo, só que Deus tem regras. Tinha que oferecer um sacrifício antes de uma guerra, e quem oferecia o sacrifício era o sacerdote, e o sacerdote agora era o Samuel. E o Samuel não chega, o Saul faz o seguinte: não tem ninguém aqui, deixa eu vestir. Ele pegou, vestiu a estola sacerdotal, fez lá o sacrifício, e aí o Samuel chega. Ele exerceu uma coisa que ele não foi chamado. Ele desobedeceu princípios tão simples, mas desobedeceu. Ele relaxou na obediência, e isso não foi sem consequência. Tem uma hora que uma cena em que Samuel está saindo, ele vai segurar Samuel, rasga a roupa do Samuel. Samuel vira para ele e usa esse mesmo símbolo, falou: hoje Deus rasgou de você o seu reino. E assim foi, porque não serve mais. Agora, culpa de Deus? Deus está sendo muito radical? Não, Saul vem cometendo erro após erro, chegou esse aí, foi a gota no balde d'água. Mas tudo por quê? Porque relaxou. Sansão foi erro após erro cometendo. Ele foi cedendo, até que contou finalmente lá para Dalila o seu segredo, e culmina na morte dele. Jonas foi outro que Deus falou: vai para cá, ele foi para lá. Inclusive o texto diz assim, que ele desceu para Nínive,
E lá em Nínive, nossa tradução está assim, porque é assim que a gente fala em português, ele embarcou no navio. Sabe que na língua hebraica está um pouquinho diferente? Na língua hebraica está, ele desceu para o navio. Porque o texto quer mostrar que depois que ele desobedeceu a Deus, ele só desceu na vida. O texto mostra ali, ele desceu para Jope, depois desceu para o navio, do navio ele desce para o porão do navio, e depois ele desce para o fundo do mar. Em outras palavras, se fosse assim, para linguagem nossa, desceu ladeira abaixo, né? No caso dele foi água abaixo, aí foi o Jonas. Mas nota, a vida do cara só desceu. Por quê? Porque ele não considerou sagrado o chamado dele. Jonas, você é um profeta, e eu estou te chamando para pregar em tal lugar. Não vou porque eu não gosto daquele povo. Salomão amou o mundo, estragou a vida. Até o Davi também fez isso. Davi, num dia que os reis tinham que sair para a guerra, ele agora está muito bonzão, tudo mais, vence todas as guerras, não preciso nem ir. Mandou os soldados na frente, ficou lá passeando, acordou uma tarde, diz que uma tarde ele saiu do leito, à tarde o cara foi acordar. E aí, dali em diante, vem o caso do adultério do Davi. Mas, gente, tudo isso você nota que não são erros que aconteceram da noite para o dia. Aqui não é uma lista de gente ruim, é uma lista de gente boa, mas que aos poucos foi deixando. Guarda isso, o compromisso, ele não se perde de uma vez, ele se dilui, é pouquinho em pouquinho. Isso acontece quando o sagrado vira comum. O colapso nem sempre começa com rebeldia, ele começa com relaxamento, e depois o compromisso vai se perdendo. Como? Vai se diluindo. A Bíblia diz assim: tudo que na Bíblia outrora foi escrito serve para nos ensinar. Isso está na Bíblia por mim e por você. Até o texto lá de Esaú, que não tem nada a ver com a nossa cultura, mas está ali para ensinar algo para mim e para você. Lembrando uma coisa que, vamos pensar aqui na gente, nós não podemos tratar como não importante algo que Deus trata como sendo importante. Esse problema do Esaú não está distante de nós. Ele aparece todas as vezes que a gente relaxa em alguma coisa que deveria ser protegido. Vamos ver, por exemplo, algumas coisas que Deus considera sagrado. Por exemplo, a primeira de todas: para que Deus criou o ser humano? Para ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Deus te criou para isso. Meu querido, você está vivo por causa disso. Aí você não tem tempo com Deus? Como é isso? Então, não relaxa nisso. Minha dica para você, é muito bom vir aqui nos cultos de domingo, e você deve mesmo reservar esse tempo para a nossa adoração congregacional, ouvir a doutrina dos apóstolos, como está em Atos 2,42, né? O ensino, o didaquê de Deus aqui para nós, que nos ensina as coisas para o dia a dia. Isso é muito bom para nós, mas não basta. Todos os dias você precisa alimentar o teu espírito, o teu coração, um tempo com a palavra de Deus, um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, um tempo para falar com Deus, ou para ficar quieto, para ouvir o Senhor. Faz isso, mas faz isso como disciplina. Não abandone esse momento é importante para você. Talvez a sabedoria que você precisa para aquele dia pode vir naquele momento, e quando você não tem esse momento, você vai tomar a decisão errada. Então, a importância de uma vida diária com Deus, isso é prioridade, e Deus considera isso sagrado. Segunda coisa, isso é fácil para nós brasileiros falarmos, que essa frase é até uma frase muito brasileira: a família é sagrada. Sim, família é sagrado. Deus, quando criou o mundo, colocou família no mundo, um casal no mundo. Quando termina o Gênesis, começa com um casal no mundo. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, termina falando de restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, família.
Novo Testamento começa com genealogia. O que é isso? Família, pai para filho. E termina lá em Apocalipse mostrando a família de Deus para sempre reunido. Família é uma coisa muito importante na Bíblia Sagrada. E família começa como? Família começa entre o casal, marido e mulher. É isso que eu falo para os papais e mamães aqui quando estão com seus bebês. Eu falo, o maior presente que você pode dar para essa criança é o relacionamento de vocês dois. Se você cresceu num lar em que seu pai brigava com sua mãe, ou que sua mãe abandonou você, ou seu pai abandonou você, abandonou o lar, se você cresceu num lar cheio de briga, você sabe do que eu estou falando. Quanto isso afetou a tua vida? Alguns de vocês precisaram até de auxílio psicológico para poder superar alguns momentos da sua vida. Outros, no seu apego ao Senhor, aquilo foi te curando, te tratando, tudo mais. E eu vejo uma coisa, eu lembro que eu estava conversando com um rapaz, um moço precioso aquele menino. O pai, quer dizer, ele não conheceu o pai. Mãe solteira, a gente sabe o pai, o menino não sabe quem que é o pai dele. E proibido de conhecer o pai, porque o pai já era casado e tudo mais, foi um caso extraconjugal. Então ele cresceu sem pai. A mãe não sabia como cuidar dos filhos. O menino cresce num lar de brigas. Quando ele cresceu e se casou, ele falou: eu vou fazer tudo diferente do que aconteceu na minha vida. E eu digo, ele vai ser um excelente pai, porque mudou dentro dele algo. Ele teve um encontro com Jesus, aquilo mudou a vida dele, e ele pretende o seguinte, ele pretende reescrever a história dele a partir dali. Mas nota como é importante o relacionamento marido e mulher. Então, meu querido, aliás, quantos casados temos aqui? Levanta a tua mão, você que é casado, levanta a mão. E aí, gente, vão se beijar mais ou não? Vão ter tempo junto ou não? Amém, aleluia, Deus falando. Receba, irmão, receba. Conversa, bate-papo, abre o jogo. Casamento é sagrado. Eu e minha esposa, antes de casar, mantivemos muito forte isso no início do casamento. Lembrando, hoje é normal isso, nós falarmos dessa maneira. Há uma frase entre nós: nós riscamos a palavra divórcio do nosso dicionário. Não existe isso para nós. Tem que dar certo, não tem plano B. E aí você pensa, mas também você deve ser um lar assim, que nunca teve... Você acha que nunca teve problema entre nós? Você acha que um cara criado com uma família, mulher criada com outra família, se encontra depois para morar junto e é tudo mil maravilha? Até hoje tem coisas que a gente tem que conversar um com o outro. Esse dia eu cheguei para ela e falei: querida, eu não gosto quando você faz tal coisa. Ela falou: e eu não gosto quando você faz tal coisa. Eu falei: xiii. O que tem que fazer? Os dois têm que ceder. A gente tem que, quando a coisa está ruim entre o casal, você tem que chegar assim e falar: vamos conversar. A questão é o seguinte: primeiro, não existe plano B, nós temos que resolver. Vamos lá, eu te amo, nós quero ser fiel, a Bíblia nos ensina até que a morte os separe, esse é o nosso voto. Então agora, vamos resolver? Vamos resolver, porque a gente tem que resolver, não tem plano B. Família é sagrado. É importante vocês conversarem e proporcionar para a família um espaço confortável, gostoso. Gosto de citar isso, umas coisas maravilhosas que eu gosto de citar, é que eu nunca vi na minha vida meu pai e minha mãe brigarem. Nunca vi. Meu irmão 5 anos mais velho que eu, minha irmã 10 anos mais velha que eu, já conversei com eles. Minha irmã, que é a mais velha, afirma: de fato, nem eu, ela disse, nunca vi o pai e a mãe brigarem. Isso significa que eles nunca discutiram? Claro que sim. Não significa que talvez tiveram problemas? Claro que tiveram. Mas ia lá dentro do quarto, trancava a porta, ninguém está ouvindo, fala baixinho, resolve entre eles e diante dos filhos está tudo em paz. É isso. Isso não é cena, isso é responsabilidade e tratar a família como algo muito sagrado. Está muito fácil hoje em dia se separar, qualquer briguinha separa, que isso? A Bíblia diz: esforçai-vos, esforcem-se para preservar a paz na unidade do Espírito.
Então, esforça mais um pouco, meu irmão, esforça mais um pouco, dá um passo a mais. Vamos lá, pais e filhos, pai com filho, filho com pai, é tempo junto, gente. Não adianta presente de um pai ausente. Para de dar para os seus filhos babá eletrônica. Seja você quem vai brincar com seu filho, vai rolar com teu filho, hoje pela manhã eu achei até engraçado, teve um irmão, estava aqui com uma tipóia e tudo mais, o que foi, querido? O cara é um atleta. Ele falou, sabe aquela que você vai rolar com o filho na grama? Deu ruim. Ele falou, deu ruim. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que eu estou feliz do mesmo jeito que a gente brincou pra caramba. Então, olha que legal. Vai brincar com os filhos, vai conversar com os filhos, vai ter tempo com os filhos, vai bater papo com os filhos. E eu estou dizendo filho pequeno, filho que já é adolescente, que precisa mais ainda, filhos grandes também, meus filhos já são adultos. E eu tenho tempo com eles, eu gosto de bater papo com eles, gosto de sair com eles, gosto de conversar com eles, chamar para bate-papo. É gostoso isso. Nós precisamos ser pais presentes. Então, família é sagrado. Não faça como Esaú, que tratou a família como, não, se não der certo, a gente separa e cada um vai para o seu canto. Que isso? A Bíblia chama isso de profano. Então nós precisamos levar a vida mais a sério. Você quer crescer? Tem que crescer com compromisso. Assuma o compromisso do casamento, o compromisso do relacionamento, o compromisso da presença. Outra coisa também, nós somos protestantes, e dentro do ensino protestante, desde Lutero, depois com Calvino e tantos outros, o trabalho para o protestante é considerado culto a Deus. Nós entendemos o trabalho nosso como sagrado. Ou seja, eu sirvo a Deus trabalhando. Eu adoro a Deus sendo um bom profissional. Mas ser um bom profissional hoje não é como era alguns anos atrás, 40 anos atrás, quando simplesmente você vai lá, bate cartão e trabalha, e depois bate cartão e vai embora. Hoje exige-se mais. Hoje exige você fazer curso, hoje exige você melhorar seu currículo, hoje exige você aprender novas ferramentas, ferramentas manuais, ferramentas digitais. Meu irmão, vai crescer, meu irmão. Faça isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus, vai estudar. E estudar e fazer curso só é possível como? Com compromisso, porque senão já você se distrai com alguma coisa e se perde. Vai fazer curso, vai estudar, faça cursos novos, vai aprender, cursos muitas vezes pequenos que tem muitos cursos pequenos pela internet mesmo, que são ferramentas. Eu aprendi 3 coisas novas, já estou na 4ª, já nesse ano de janeiro, nesse mês de janeiro. Cursos pequenos, vou lá fazer, quero aprender. São coisas que eu preciso melhorar, são ferramentas que eu vou usar ao longo do ano. Então você precisa trabalhar isso como algo sagrado. E isso só é possível com disciplina. Um dia desses, nessa semana, e eu tive uma semana muito corrida e muito ocupada, e um dia desses, chegando tarde em casa, estava aqui desde manhã, depois tive situações de atendimento. Alguns problemas nossos são muito emocionais, não é? Você lida com gente, com funeral, com gente que está doente, gente que está em crise, e aí também tem a administração aqui disso tudo, depois reuniões e reuniões. Eu me lembro, saímos tarde daqui numa reunião com os pastores aqui, não é? O Gernandão me deu carona lá, saímos tarde, né, aquele dia, e cansado, cheguei em casa, lembrei, não fiz a minha aula de hoje. Lá vou eu, cansado ainda, nem fui para o banho, se eu fosse para o banho tombava. Falei, não, eu vou estudar primeiro. Vou dizer para vocês o que eu queria. Sabe o que eu queria? Eu queria chegar em casa, sentar e assistir uma série, rir um pouquinho, me divertir. E não, eu tinha que ser disciplina, porque eu tinha me comprometido, vou fazer uma aula por dia. Fui lá fazer minha aula. Terminei. Foi bom? Foi. Estava com sono? Foi, mas resolveu. Mas a disciplina, eu sei que eu não vou crescer se eu não assumir compromisso. Então, meu querido, vai estudar, vai se comprometer, vai crescer, não para de crescer na sua vida. Tem um outro detalhe também que a gente às vezes não considera como sagrado, e Deus considera como sagrado: seu tempo e seu dinheiro. Seu tempo e seu dinheiro são sagrados. Porque os seus bens pertencem a Deus.
E o dinheiro que você tem, ele tem um simbolismo interessante, porque o dinheiro que você tem, ele se refere a horas da sua vida que você deu e doou numa empresa e te pagaram para aquelas horas da sua vida que nunca mais vai voltar. Portanto, cada tostão que você tem, cada real que você tem, não é? Cada dinheiro que você tem, esse dinheiro representa horas de sua vida que já foi embora. Então, gastar dinheiro é gastar vida. Investir mal o dinheiro é investir mal a vida. Desperdiçar dinheiro é desperdiçar a vida. Note, eu não estou te ensinando a ser ganancioso, estou te ensinando a ser responsável. Estou te ensinando você não ser profano, não desprezar como Esaú fez. É isso que eu estou te ensinando. Estou te ensinando você valorizar as coisas que Deus colocou na sua mão. Seu tempo é precioso, meu querido, não perca seu tempo, para de gastar o seu tempo com coisas que vão simplesmente não te levar a nada. Veja bem, eu não sou contra nós termos lazer é importante. Alguém pode chegar assim e falar, mas eu já ouvi dizer que você joga videogame. Claro que eu jogo, é meu momento sagrado, aquilo é planejado, está no meu dia de folga. No meu dia de folga eu não trabalho, esse é o ponto, não vou trabalhar dia de folga. É folga, eu quero ficar sossegado, quero botar os pés para cima, jogar meu videogame, matar um monte de monstro, e eu estou bem. Depois eu passeio, vamos comer fora com a esposa, vamos fazer nossas coisas. Lazer é importante, eu tenho meu lazer, mas eu não vou perder tempo que eu poderia estar estudando. Não estou falando de dia de lazer é importante, ele está reservado. Mas outros momentos da minha vida que seriam tão importantes para eu estar aprendendo algo, e eu ficar lá só passando o dedinho. Aliás, vamos ser sinceros, vocês perceberam que as pessoas atualmente demoram mais tempo no banheiro? Vocês já perceberam isso? E já perceberam que depende se ela está com o celular na mão ou não? Você percebeu isso? Porque fica lá e vai distraindo, não é? Pois é. Comece a estudar no banheiro, aí você vai ser mais rápido. Querido, o que eu quero te mostrar é que a gente precisa cuidar mais do nosso tempo e da nossa vida. E tem mais. Sabe uma coisa que Deus considera muito sagrado? Sagrado. O seu corpo. Seu corpo é sagrado. Quando eu era criança, meus pais cuidavam de um templo batista em frente de casa, zeladores daquele lugar. E eles davam o melhor naquele lugar. Detalhe, não eram pagos para isso, eram voluntários, que a gente morava de frente, vamos cuidar lá da igreja. Porque na teologia do meu pai, aquele lugar era a igreja, e aquele lugar era o templo para Deus. Essa era a teologia dele, assim que ensinaram para ele, ele foi fiel. Eu hoje entendo que o templo de Deus somos nós, e que esse lugar é só o lugar onde nós nos reunimos. Mesmo assim, nós cuidamos muito bem desse lugar. Porque tudo que nós fazemos para Deus. Mas lá nós cuidávamos daquela igreja, irmãos, a gente encerava aquele chão toda semana. Os bancos, a gente lustrava os bancos, as mesas, o púlpito, tudo bonitinho. Qualquer manchinha que tivesse na parede não duraria uma semana, meu pai ia lá e dava um jeito. Era assim, tudo com primor. Por quê? Meu pai falava, é a casa de Deus, temos que dar o melhor. Mas eu queria te mostrar que meu pai, o zelo dele estava corretíssimo. O foco talvez que precisaria melhorar um pouco mais. Porque o que a Bíblia nos ensina é que essa casa de Deus, que tem que ser tratada com todo esse zelo, é o nosso corpo. Eu quero te mostrar um texto bíblico lá no livro de Coríntios. Diz assim, 1 Coríntios 6,19 fala, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Olha o que o texto vai dizer, e que vocês não são de vocês mesmos. Você não sabe disso? Que você não é de você? Cuidar do teu corpo, meu irmão, é cuidar do templo de Deus. Portanto, seja controle alimentar, fazer exercício, cuidar do seu sono, ter descanso. Seu corpo não é só músculo, seu corpo também é cérebro. E seu cérebro precisa de música, de arte, de riso, de descanso, de natureza.
E aí tudo isso traz algo para você chamado saúde. Quando você cuida da sua saúde, você está glorificando a Deus dessa maneira. Então, querido, convoco vocês a fazer um culto para Deus nessa semana, de cuidar do nosso próprio corpo, cuidar da nossa própria vida, como algo que nós estamos fazendo para o nosso Deus, porque foi Ele que planejou isso para nós. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, e talvez até áreas que eu nem mostrei aqui, eu te pergunto, qual que é teu elo mais fraco? Qual é o ponto da tua vida que está mais fraco? Eu estou fazendo essa pergunta porque é o seguinte: para a gente ter um bom compromisso, é importante se ter algo chamado planejamento. Planejamento é visão. Planejamento não é falta de espiritualidade, falta de fé. Planejar é a gente honrar o tempo e os dons que Deus nos confiou. Portanto, planejamento não é você fazer uma agenda cheia. Não. Planejamento é uma visão clara. É pouca coisa bem feita. Eu vou mirar nisso daqui e esse problema eu vou resolver. Esse é meu ponto, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Resolve esse primeiro, depois você vai os outros. Faz uma lista das coisas que você precisa mudar. Põe em ordem, pega a primeira que você acha em termos de importância. Essa é a mais importante, então você vai começar por ela e vai falar: eu vou resolver esse ponto na minha vida. Lembra? Pouca coisa bem feita é melhor do que muita mal feita. Não tenta sair daqui hoje falando: não, eu vou mudar tudo na minha vida. Não, muda uma coisa de cada vez, porque à medida que você vai mudando de uma em uma, você vai ganhando algo que chama-se progresso. Progresso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Quando você pega e dê um passo, você olha para trás e fala: olha, eu estava lá, agora eu estou aqui, que legal. Vamos lá, 2025, eu terminei no vermelho, dei um passo. 2026, meio do ano, bom, já paguei as contas, pelo menos no vermelho eu não estou, já é legal. Dezembro de 2026, então, aí você chega e fala: uau, já estou melhor, já até consegui guardar um pouquinho, legal. 2036, já está lá longe, de pouco em pouco, mas você está crescendo, você está experimentando algo novo na tua vida. Progresso é assim. Então você fala: eu quero resolver um problema, eu tenho um problema no meu corpo, estou num sobrepeso. Se esforça, fala, 200 gramas, foi 200 gramas, está ótimo, vamos lá, continua, vai mais 200. Vai de pouco a pouco, insiste com você. Está precisando resolver a área de relacionamento. Casal está quebrando pau dentro de casa. Você fala: bom, a gente ainda discute, mas pelo menos não se bate. Bom, já melhorou. Já melhorou. Pelo menos, né? Aí daqui a pouco, hoje a gente ainda discute, mas agora com voz mais baixa, a gente não xinga um outro. Oh, já melhorou, vai melhorar. Daqui a pouco vocês estão se beijando, se abraçando. É assim, vai aos poucos, vai insistindo com você. Sem um compromisso claro do que você pretende fazer, você não termina nada. Tem muita distração na vida. A vida parece um monte de distração, principalmente quando você vai estudar pela internet, por exemplo. Você está estudando, daqui a pouco vem aqui pop-up, vem situações, vem notificações, não é, para você. Por isso que existem softwares hoje em dia que eles cancelam tudo e focam somente o que você está ali aberto, a primeira tela sua, para você não se distrair com mais nada. Talvez alguns de vocês precisem fazer isso, ou algo chamado disciplina. Você vai falar: não, eu vou desligar isso aqui, eu não quero ver nada, eu vou me concentrar aqui no meu estudo. Então, é por isso que um pouco de organização e propósito podem ajudar você a se focar melhor. Nada de grande e significativo acontece sem se fazer compromissos. Você precisa de sabedoria para usar o seu tempo, meu irmão. Agora, em 2024, na pesquisa do IBGE aqui no Brasil, mostrou que a expectativa de vida do brasileiro está em 76,6 anos. Só para você ter uma ideia, nos anos 60 estava abaixo dos 50 anos de idade. Então nós estamos falando aqui de 76,6 anos, estamos crescendo bastante nesse sentido. Isso não significa que se você tem 77 você vai morrer, não é isso que está dizendo. O que o texto está dizendo que essa o que está mostrando é que é a média. Mas vamos pegar esse valor, 76,6, que é a média, vamos pegar esse valor. Seria o mesmo que quando você foi nascer, te deram uma conta de dias, e essa conta foi depositado 27.978,15 dias. Então,
Você teve tudo isso de dias creditado na sua conta. Aí, todos os dias, quando você se levanta, você troca a sua vida por algo. Alguns trocam a sua vida para ficar falando mal dos outros na internet. Isso é desperdício, isso é desprezo. Isso é igualzinho Esaú fez. Quando você desperdiça o seu tempo, você está desprezando, igualzinho o Esaú, algo precioso que Deus te deu, que é a sua vida. Seu tempo é importante. O sábio é aquele que administra bem o seu tempo. É aquele que usa o seu tempo com sabedoria, que sabe com que ele vai trocar o seu tempo, onde que ele vai gastar. E o sábio, ele vai usar o seu tempo em sábios compromissos, vai usar o seu tempo em coisas que são valores, naquilo que realmente pode dar sentido para a vida. Quando você assume compromisso, você está decidindo onde você vai investir a sua vida. Por isso, querido, eu queria aqui resumir 3 coisas para vocês. É o resumo de hoje. Primeiro, compromisso com Deus. Assuma um compromisso com Ele. Compromisso de comunhão. Você fala, nessa semana, eu quero me acertar melhor com Deus. Nessa semana, é um voto que eu vou fazer. Todos os dias, eu preciso separar um tempo com Deus. O tempo você determina quanto? Você quer separar 1 minuto, 5 minutos, você quer separar 1 hora? É com você. Não vou te dar regras sobre isso. Tem que ser um tempo espontâneo, mas um tempo para buscar sabedoria divina. E um tempo para orar, para falar com Deus, abrir o coração com Ele. Segundo, compromisso com pessoas, aliança. Com Deus é aquilo que você faz no secreto, mas agora com pessoas, porque família não se constrói só com intenção, família se constrói por presença. Você vai ter mais tempo com a tua família, tempo de qualidade. Terceiro, compromisso com o tempo, mordomia. Porque quando eu desperdiço meu tempo, eu estou desperdiçando minha vida. Então, nessa semana, que a gente termine a semana dizendo, eu tive uma semana produtiva. Eu vou dar uma dica para vocês antes de terminar, eu já estou para terminar. É uma dica apenas, que me lembrei dela agora. Quando a gente lê o livro de Gênesis, é interessante uma coisa. No livro de Gênesis, quando vai contando a criação, quando termina, vai dizendo assim, cada dia vai dizendo, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Por que não é manhã e tarde? Por que é tarde e manhã? É interessante, há um conceito dos povos antigos, e no caso aqui principalmente do povo hebreu, tanto que para eles, até mesmo o dia, ele começa nas 6 horas do dia anterior, né? Porque a ideia deles é o seguinte, olha a ideia diferente do nosso. O que nós fazemos? A gente gasta o nosso dia, fica cansado, e aí eu vou descansar do que eu me cansei. Eles não, eles pensam assim, eu vou descansar para me preparar para o próximo dia. Note como é importante o seu sono. Quem erra muito é quem vai fazer vestibular. Vara à noite, toma coisa energética à noite para ficar acordado estudando, porque vai fazer prova no outro dia. Você não vai lembrar nada, porque Deus estabeleceu uma coisa na nossa vida chamada memória, e a memória nossa, ela é reescrita, ela é gravada para nós à noite quando a gente dorme. Ou significa que se você tem um sono ruim, daqui a pouco você está assim, você não lembra de mais nada. Daqui a pouco você não lembra mais nada na tua vida, você chama as pessoas de pega aquela coisa ali, em cima daquele negócio, você não lembra nem palavra, vem na tua mente. Está igual o cara que chegou ali para o outro e falou, rapaz, agora eu estou tomando remédio para a memória. O outro virou para ele e falou, mas qual que é o nome desse remédio? Ele como é que é o nome? Falando ainda com o cara, como é que é o nome? Sabe aquela flor amarelinha assim dentro, tem um monte de coisinha branca assim? Ele falou, Margarida. Isso, Margarida, querida, como é o nome do remédio? Não dá. Vai dormir, querido. Faz parte do seu planejamento. Planeja seu sono. Usa. Você tem tanto eletrônico, bota os teus eletrônicos para te lembrar disso. Os meus são assim, eu estou assim, daqui a pouco, se prepara, daqui a 1 hora você tem que estar na cama. Eu falo, tá bom.
E eu vou respeitar. E depois, na hora que eu acordo, ele me dá uma nota do sono. E quando leva a nota baixa, eu falo, não, está certo isso. Eu tenho que me preparar bem para o meu dia. Faz isso, querido. Conselhos bons para você. Amém? Eu tenho mais coisas para te falar, vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Só para terminar. Eu espero que esteja sendo útil essas coisas que eu estou te falando. Mas agora é com você. Se Deus tivesse que tocar numa área da sua vida, qual seria? Eu queria propor uma coisa para você. Nessa semana. Vamos terminar isso domingo que vem. Nessa semana. Todos os dias. Separa um horário entre você e Deus. De comunhão com Deus, oração, leitura da palavra. Separa isso. Faça um voto disso. Todos os dias. Faça isso. Faça um voto também de você ter alguma conversa necessária em casa. Às vezes é para se acertar. Às vezes é para melhorar. Ou às vezes é assim, nós estamos tão bem, legal, ó, vamos planejar então como é que vai ser a nossa próxima viagem. Tão bem. Mas tenha bate-papo. E ajuste a sua rotina de modo consciente. Comece a melhorar mais seu tempo de dormir, almoçar na hora certa, talvez fazer alguma caminhada ou exercícios. Resista um pouquinho aquelas coisas no seu prato, não custa nada, diminui uma colher de cada coisa a menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é só comer mais devagar, que o seu cérebro dá tempo dele computar que você comeu. Agora você come, que nem dizia minha avó, come engolido igual cachorro, né? Minha avó falava, ela falava já para escandalizar mesmo, para te chocar, come igual cachorro, que é isso, não é? Aí não dá tempo, aí você continua, parece que você está com fome ainda, não deu tempo do cérebro raciocinar. Então, tenha uma vida mais tranquila. Cuida do templo do Espírito Santo. Cuida desse, isso é sagrado. Aí eu faço uma última pergunta para você. Qual é o teu elo mais fraco hoje? E aí? Uma corrente, a força de uma corrente é proporcional ao seu elo mais fraco. Então qual que é a força da tua vida? A força da tua vida, ela é limitada por aquele elo mais fraco, porque é ali que a corrente vai quebrar. Então, eu quero terminar como eu comecei. Deus não está te acusando. Não é para você se sentir condenado das coisas que eu te falei, e você tem aí muitos erros, não é para isso. Deus está te chamando, é isso. Deus, Ele está querendo te mostrar que compromisso na vida da gente não perde da noite para o dia, ele vai diluindo. Então ele está te alertando, filho, filha, dá tempo ainda de parar e voltar. E Deus vai honrar as pessoas que querem cumprir esse essencial, tenha certeza disso. Eu vou te dizer uma coisa, conte com Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele vai cuidar de nós. Ele nunca vai pedir para nós uma coisa sem dar para nós o poder para fazer aquilo. Então pode contar com Deus, pode contar com o poder do Espírito Santo na tua vida também. Amém? Põe tua mão no peito, deixa eu orar com você. Querido Senhor, pedimos nesse momento a graça do Senhor sobre a vida de minhas irmãs e dos meus irmãos nesse lugar, para que todos recebam do poder do teu Espírito Santo, para poder fazer o melhor para o Senhor. Pai, dê sabedoria para cada um aqui, de como começar essa semana resolvendo problemas, para que a vida se torne melhor. Põe tua boa mão sobre a vida dos meus irmãos, abençoe-os, recebe, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus falou com você?